Bom, meu nome é Felipe Soares de Paulo e faço o curso de Agronomia no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Esse trabalho tem como objetivo apresentar sobre as doenças em plantas ornamentais. O problema de doença em plantas ornamentais é bastante particular devido às características de cultivo, com grande número de espécies vegetais e a necessidade de diversas condições ambientais para atender às exigências da planta. Os principais agentes etiológicos são fungos, bactérias, vírus e nematóides, que podem resultar em pequenas perdas ou mesmo constituir fator limitante para o desenvolvimento da cultura. Os prejuízos financeiros causados pelas doenças podem ser diretos pela queda na produção, alterando tanto a qualidade e incluindo a beleza das plantas ornamentais, quanto a quantidade da produção. Os prejuízos indiretos podem ocorrer pela implantação de métodos de controle que antes não precisavam ser feitos. E muitos dos agentes patogênicos, eles particularmente são os fungos e as bactérias, causam podridões moles e bolores e também mofos, continuam causando prejuízos pela disseminação por plantas matrizes e após a colheita, no período de armazenamento. Nos últimos 5 anos, o aumento do crescimento das floriculturas e plantas ornamentais foi bastante significativo, em torno de 20% ao ano, tornando-se uma das atividades agrícolas que mais tem crescido em relação aos outros cultivos. Na região sul e sudeste, ocorreu a maior concentração da produção de plantas ornamentais e flores com fim de comercialização do Brasil. Bom, em seguida eu vou falar um pouco sobre as doenças que infectam o cultivo de azaleia no Brasil. Dentre as doenças anteriormente citadas, vou falar especificamente sobre algumas principais. A primeira dessas doenças é a podridão das raízes, que apresenta plantas infectadas, apresentam raízes escurecidas e necrosadas, em função dos danos ao sistema radicular, surgindo sintomas reflexos na parte aérea, na forma de murchas e clorose das folhas, comumente com a morte das plantas, principalmente das mais novas. Com a evolução da doença, ocorre escurecimento dos vasos do xilema e do floema. Plantas mais velhas podem se recuperar caso ocorra drenagem do substrato. Essa doença é causada pelo agente causal, um fungo homiceto, do gênero Phytophthora, que causa podridão radicular em diversas espécies vegetais. Esse gênero tem basicamente o mesmo ciclo vital do Pythium, diferindo apenas da fase de formação do zoósporo, que na Phytophthora são diferenciados diretamente nos esporângios. As condições ideais para sua ocorrência são em temperatura ao redor de 24 a 30 graus Celsius, produzindo presença de um filme de água sobre o tecido vegetal. E outras doenças também que têm grande importância para as plantas ornamentais, principalmente para as azaleas, é o mofo cinzento, que apresenta um sintoma típico, compreendendo podridão escurecida das folhas e das flores, sob condições favoráveis de alta umidade, relativamente temperatura amena e como observar a presença de massa micelial, conídeos e conidiófilos do fungo. Flores afetadas morrem e caem. As plantas expostas a algum tipo de estresse ambiental, grandes variações de temperatura e umidade relativa, e o dano mecânico ou excesso de adubação nitrogenada ficam mais suscetíveis a patógenos. O agente etiológico dessa doença é o deuteromiceto, um fungo deuteromiceto chamado Botrytis cinerea, que apresenta conidiófilos septados, conídeos e alinos, ovoides, que apresenta agrupados em uma massa de coloração marrom cinzentada, típica de conídeos de fungo crescendo em meio de cultura de batata, dextrose, agar. São inicialmente brancas as colônias, tornando-se marrons, e após a formação de conídeos, sob condições desfavoráveis, pode haver formação de estruturas de resistência, denominadas escleróides.
Esse fungo ele pode sobreviver se aprofitando em restos de cultura, e os conídeos são facilmente carregados pelo vento e correntes de ar, promovendo a disseminação dos patógenos. E algumas condições ideais para a ocorrência da doença são a temperatura de 24 a 28 graus Celsius durante os dias e de 5 a 15 graus Celsius durante as noites, além de a umidade relativa acima de 60% para a germinação dos conídeos. É necessário que haja uma lâmina de água sobre o tecido vegetal para que possa haver uma maior infecção do tecido vegetal. Outra doença também que é de grande importância é o doping off, que é o agente causado por Pithium rhizoctonium solanato. Os sintomas iniciais são típicos apodrecimento dos tecidos, na origem do contato com o substrato, e que ocorre o tombamento dos mesmos. A etiologia, o agente etiológico dessa doença é do doping off, são fungos, o fungo do Pithium e a rhizoctonium solanato. O Pithium é um homiceto que possui hifas cenocíticas bem desenvolvidos, de coloração branca, e possui também zoócitos biflagelados, produzidos em vesículas que originam os esporângios, formados a partir de esporangiófilos. Esse patógeno causa doping-off, podridão radiculares, em ampla gama de hospedeiros, sendo parasita facultativo. A ausência do hospedeiro ele pode sobreviver em restos de cultura ou promover no solo numa forma de dormente, um ósseo, uma forma de ósseo. Sua disseminação dá-se através do solo ou substrato, e a água contaminada com fungo também pode transmitir. A rhizoctonium solanato é caracterizada pelo rápido desenvolvimento e alta patogenicidade das plantas em plantas ornamentais, e por exibir apenas crescimento micelial castanho, sem produzir esporos. Seu micélio típico apresenta, quando observado sob microscópio óptico, ramificações em ângulo de 90 graus, sobrevivendo em solo e no substrato, na forma de estrutura de resistência, denominada esclerose. Essas são algumas doenças de maior importância na cultura da azaleia. Bom, quais são os fatores que podem afetar a produção e comprometer a qualidade da comercialização do produto final? Dentre esses se destacam as doenças. Elas ocorrem em muitas espécies vegetais, colonizando e alimentando-se do conteúdo celular das folhas, onde causa deformações e manchas foliares, consequentemente reduzindo a capacidade fotossintética da planta. Os resultados apresentados confirmam a existência de um elevado número de patógenos associados às plantas ornamentais no Brasil. É preciso salientar que o baixo nível tecnológico da maioria dos produtores é que dificulta, sobretudo, a adoção de medidas adequadas de controle fitopatogênicas, que o enorme potencial econômico dessas plantas ornamentais pode ficar comprometido a causa da introdução indiscriminada de material propagativo contaminado já. Essas espécies oriundas de outros campos de produção. Depois do céu tem outro céu, ou nem o céu existe mais. Será que o sol é de papel? Será que as nuvens são